Inimigos não traem, por André Querubino. Capítulo 1. O encontro inesperado. O sol brilhava forte na cidade de Sombra Cruz, iluminando as vielas de paralelepípedos e destacando as sombras que se escondiam nos becos. Era nesse cenário que o protagonista Miguel Saldanha, um detetive particular com um passado enigmático, se encontrava. Miguel tinha olhos penetrantes e uma intuição afiada, características que o tornavam um dos melhores em seu ramo. Tudo começou com um telefonema misterioso. Do outro lado da linha, uma voz alterada sussurrou sobre uma traição iminente dentro de uma das famílias mais poderosas da cidade. Miguel não costumava se envolver em assuntos de alta sociedade, mas algo naquela ligação o intrigou. Capítulo 2. Intrigas e alianças. Miguel mergulhou no mundo dos ricos e influentes, onde a aparência eram tudo e alianças eram feitas e desfeitas num piscar de olhos. Ele começou a investigar discretamente os membros da família em questão, os Montenegro. Helena Montenegro, a matriarca, era conhecida por sua sagacidade nos negócios, enquanto seu filho, Eduardo, despertava suspeitas por suas atividades obscuras. Conforme Miguel avançava em sua investigação, ele percebia que as linhas entre amigos e inimigos estavam borradas. Ele estava determinado a descobrir a verdade por trás da traição alegada, mas cada pista o levava a becos sem saída e revelações surpreendentes. Capítulo 3. Passado sombrio. À medida que Miguel se aprofundava na história dos Montenegro, ele descobriu segredos enterrados no passado da família. Uma tragédia inexplicável que ocorreu anos atrás estava ligada de maneira obscura à traição que ele estava investigando. Miguel começou a entender que o passado muitas vezes lançava longas sombras sobre o presente. Enquanto isso, ele cruzava seu próprio passado. Flashbacks revelavam fragmentos de sua vida que ele preferia esquecer. Um parceiro traiçoeiro, uma decisão que custou caro e um mistério pessoal não resolvido. A traição que ele estava investigando parecia ressoar como sua própria história, despertando velhas feridas. Capítulo 4. Verdades dolorosas. Conforme Miguel juntava as peças do quebra-cabeça, ele percebia que a traição não era tão simples quanto parecia. Amores proibidos, ressentimentos antigos e ambições desmedidas estavam entrelaçados em uma teia complexa. Ele se viu em um jogo perigoso onde cada movimento podia ser sua ruína. No clímax da história, Miguel confrontou os Montenegros em um jantar tenso, onde revelações chocantes vieram à tona. A verdade sobre a traição foi finalmente exposta, mas ela era mais profunda e dolorosa do que qualquer um poderia ter imaginado. Capítulo 5. Inimigos de verdade. O desfecho trouxe à luz a essência do título. Inimigos não traem. Miguel percebeu que, em meio a todas as traições e mentiras, os verdadeiros inimigos eram aqueles que nunca traíam seus próprios princípios, mesmo que isso os tornasse inimigos daqueles que amavam. Miguel também aprendeu que, por trás das fachadas perfeitas da alta sociedade, havia uma humanidade complexa. Todos, mesmo os poderosos Montenegro, eram imperfeitos e suscetíveis a fraquezas e vulnerabilidade. Capítulo 6. Reconstruindo pontes. Após a revelação expositiva no jantar dos Montenegro, Miguel encontrou-se em uma encruzilhada. Ele havia cumprido seu objetivo de descobrir a verdade, mas as consequências de suas descobertas ainda reverberavam. Helena Montenegro, a matriarca,
estava em um estado de choque, enquanto Eduardo confrontava seus próprios demônios interiores. Miguel percebeu que sua missão não estava completa. Agora, ele se propôs a ajudar os Montenegro a lidar com as verdades dolorosas e a desvendar as complexas emoções que haviam sido expostas. Ele também enfrentou seu próprio passado mais uma vez, buscando reconciliação com suas próprias cicatrizes. Capítulo 7. Aliados inesperados. Enquanto Miguel trabalhava para reconstruir a relação dos Montenegro, ele encontrou aliados improváveis ao longo da caminhada. Uma governanta leal que havia testemunhado décadas de segredos e um amigo de infância que ele havia perdido contato. Juntos, eles formaram uma equipe diversificada, cada um trazendo suas próprias perspectivas e habilidades para enfrentar os desafios que se apresentavam. O autor explora a dinâmica de como pessoas que antes eram estranhas podem se unir em tempos de crise e como a confiança pode ser construída nas circunstâncias mais inesperadas. Capítulo 8. A jornada de redenção. Conforme os meses passavam, a jornada de redenção dos Montenegro e de Miguel se desdobrava. Arrependimentos eram confrontados, perdão era buscado e novos começos estavam sendo forjados. A cidade de Sombra Cruz testemunhava uma transformação silenciosa, enquanto os personagens lutavam para deixar para trás os erros do passado. Miguel também encontrava sua própria redenção pessoal ao longo desse processo. Ele aprendia que, apesar de suas próprias falhas e traumas, ele tinha o poder de criar mudanças positivas na vida daqueles ao seu redor. Ele não era apenas um detetive investigando traições. Ele se tornava um agente de cura nas vidas tumultuadas dos outros. Capítulo 9. O desfecho revelador. Chegando ao clímax do livro, Miguel e os Montenegro enfrentaram uma última reviravolta. Uma figura sombria do passado da família ressurgiu, ameaçando expor segredos ainda mais devastadores. A verdade por trás dessa figura era finalmente revelada, desenterrando uma conspiração que havia sido enterrada por décadas. Nesse momento crítico, as alianças forjadas ao longo da história se provam inestimáveis. Miguel, os Montenegros e seus aliados uniram forças para enfrentar as ameaças iminentes, demonstrando que, mesmo em face do perigo, aqueles que estavam dispostos a lutar juntos eram verdadeiramente formidáveis. Epílogo, cicatrizes e esperança. O livro conclui um epílogo que traz um olhar para o futuro. Miguel e os Montenegro não eram mais os mesmos, mas eles encontraram um tipo de paz que só poderia surgir depois de enfrentar as profundezas da traição e da dor. Cicatrizes permaneciam, mas essas cicatrizes também eram testemunhas de sua jornada e transformação. Inimigos não traem. Não era apenas uma história de mistério e intriga, mas um relato de como as pessoas podem encontrar força em meio à adversidade e descobrir que a redenção é possível, mesmo nos cantos mais sombrios de suas vidas. Nota do autor. Caro leitor, espero que tenha desfrutado dessa jornada pelos meandros da traição, redenção e complexidade humana. Inimigos não traem é um testemunho de que, mesmo quando as sombras da traição pairam sobre nós, é possível encontrar luz e esperança se tivermos coragem para enfrentar a verdade e abrir nossos corações à cura. Com gratidão, André Querubino.